do Desenvolvimento Sustentável foram lançados pela Organização das Nações Unidas em outubro de 2015, em sequência aos Objetivos do Milênio. São 17 objetivos que lidam com vários aspectos ligados à sustentabilidade, à questão voltada a alívio à fome, à pobreza. E dentro do Brasil, desde a época do seu lançamento, e mesmo antes, várias instituições começaram agendas justamente voltadas a dar continuidade às atividades que já estavam fazendo com a agenda, os Objetivos do Milênio, e a Embrapa foi uma dessas que começou logo em 2017, 2016, 2017, com uma série de atividades, culminando naquela época com o lançamento de 18 e-books em abril de 2018, cobrindo os 17 objetivos e mais um de síntese. A partir daí, houve uma série de arranjos dentro da instituição, a criação de uma rede ODS Embrapa, que já vinha funcionando um pouco antes, e, ao longo do tempo, uma tentativa justamente de cumprir o nosso papel como uma instituição de pesquisa agrícola pública nacional, de suporte às grandes demandas que vinham surgindo em função desses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, em termos das agendas nacionais. Com uma certa interrupção nessa sequência, nós resolvemos, a partir do ano passado, nesse período pós-pandemia, né, pós o início da pandemia, retomar com mais força essas agendas voltadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, uma outra perspectiva, uma perspectiva de uma compreensão mais ampla de vários aspectos ligados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, associados às nossas agendas de pesquisa. E nessa escalada, né, nós começamos aqui na Embrapa Amazônia Oriental uma série, onde nós estamos na 7ª live dessa série, que é revisitando os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável na Embrapa, justamente tentando várias formas de nós olharmos dentro da uma agenda da Embrapa Amazônia Oriental como um centro ecorregional da Amazônia, o centro mais antigo da região, nós percebermos nuances que são peculiares a essa região, peculiares ao nosso mandato como centro, e trazendo pessoas que possam dar olhares diferenciados, tanto em escalas espaciais como temáticas, mesmo como abordagens de pensamento, né? Então, ano passado, nós começamos com uma live com vários níveis dentro da nossa instituição, desde a instituição, o centro como um todo, a programação como um todo, depois passamos por uma pessoa que coordena um núcleo temático amplo de recursos naturais, depois uma pessoa que trabalha com um projeto amplo e multidisciplinar, e trouxemos uma pessoa de fora. Fizemos depois uma sequência de 2 lives voltadas a diferentes aspectos ligados a sistemas agroflorestais, considerando a importância desses sistemas para a região, e, na sequência, nós tivemos um de soberania e segurança alimentar, também com esse mesmo olhar, depois um de bioeconomia, mas com a bioeconomia de uma visão regional, uma visão de uma sócio-bioeconomia, trazendo colegas da região e pessoas de fora da Embrapa. Em dezembro, nós tivemos uma de sistemas agroflorestais. Estamos iniciando agora com um tema fundamental, que é a base de várias questões ligadas a vários ODS, né, objetivos, que é o manejo e conservação do solo, e já vou anunciando que no mês que vem nós vamos ter um sobre monitoramento de uso e cobertura do solo, com a mesma lógica, com a lógica de como uma ferramenta como essa pode dar suporte ao cumprimento dos objetivos do milênio, do desenvolvimento sustentável. E aqui, essa nossa 7ª live, então, nós temos
com o tema de manejo e conservação do solo na Amazônia e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e estamos chamando justamente 3 pessoas com olhares, com ângulos diferentes, com visões diferentes, né? Então, vamos começar com o colega Raimundo Cosme de Oliveira, que é da Embrapa Amazônia Oriental, trabalha há bastante tempo aqui na instituição, com a física de solo, também tem uma experiência bastante grande em projetos de cooperação internacional ligados a meio ambiente, mudanças climáticas, né? Ele fica sediado, inclusive, em Santarém, né? Está coordenando o nosso núcleo de Santarém. O colega Fran Amaral, que tem uma vasta também experiência na parte de solo, zoneamento, e várias nuances da questão do solo, principalmente na Amazônia Ocidental, mas não apenas, né, relacionada, inclusive, à percepção dos solos de comunidades de povos indígenas, por exemplo, alguns trabalhos bastante interessantes têm sido desenvolvidos lá, e finalizando a professora Irene Cardoso, que é da Universidade Federal de Viçosa, também tem uma experiência ampla, nacional e internacional em solos, e uma vastíssima experiência em militância na questão de agroecologia, que nós esperamos que seja um elemento fundamental nessa nossa live de hoje, dessa percepção do solo, dessa perspectiva, né? E também o que nós esperamos é um olhar de o que é que seria realmente muito importante para uma instituição de pesquisa como a Embrapa, na Amazônia, encarar, através da questão dos solos, o atingimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eu vou chamar agora o Raimundo Cosme Oliveira, né? E vamos, que vai ter 10 minutos para responder a pergunta, que é a seguinte. Como pesquisador de solos, que abordará como centro... deixa eu ver. Desculpa. Como pesquisador da Embrapa Amazônia Oriental, com ampla experiência em solos da Amazônia, como você vê a atuação da sua instituição quanto ao manejo e conservação do solo e a vinculação desse tipo de atividade ao cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS? 10 minutos. Ótimo. Boa tarde a todos. Tatiana, muito obrigado pelo convite que você dirigiu. Aceitei quase que prontamente, porque é um assunto com quem eu me sensibilizo e que tenho um apreço muito grande. Obrigado pela presença, professor Irene, meu colega Eufran. Espero te ver pessoalmente numa oportunidade melhor no Acre. Eu vou falar um pouco sobre a Embrapa Amazônia Oriental e o manejo e a conservação do solo, e espero encerrar tentando fazer um link entre essas ações e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, a Embrapa Amazônia Oriental, antes mais conhecidos somente como CEPATUR, começou com os trabalhos de zoneamento agroecológico logo no início da década de 90, e isso nós entendíamos, desde então, como uma das ferramentas para podermos promover e desenhar alguns sistemas de manejo e conservação do solo. Nós tivemos a oportunidade, com estes projetos de zoneamentos agroecológicos, repare bem, eu estou frisando que é agroecológico, não existia ainda o conceito do zoneamento ecológico. Então, nós tivemos a oportunidade de conhecer praticamente todos os estados da Amazônia. Não estou dizendo aqui as capitais dos estados, mas principalmente as áreas produtivas, fora das grandes cidades. E isso nos deu uma visão muito boa do que acontece nesse aspecto de manejo e conservação de solo, principalmente para aqueles produtores que não têm acesso à assistência técnica. Talvez, desculpe aqui, sem nenhuma crítica
aos órgãos estaduais de assistência técnica, mas nossa região ainda necessita e carece bastante de um aprimoramento, de uma melhoria e de um incremento nesse aspecto de assistência técnica voltado para manejo e conservação do solo também. A Embrapa Amazônia Oriental também, meados da década de 90, iniciou alguns estudos sobre erosividade em todo o estado do Pará, e eu tive a oportunidade de encabeçar vários deles, assim também como no estado do Amapá, Roraima, Acre, Amazonas, e isso nos trouxe um conhecimento, talvez na nossa região, do principal fator de erosão no solo. Esse é o potencial das chuvas em causar esses estragos que nós normalmente vemos sobre os solos que não estão devidamente protegidos da forma adequada. Ainda falta um longo caminho para que nós possamos ter a Amazônia mapeada para que esse fator da equação universal de perda de solo seja devidamente entendida, compreendida e mensurada em todos os seus locais pela grande diversidade dos tipos e formas de chuva que ocorrem na nossa região amazônica. Também nós fizemos pouquíssimos trabalhos sobre a erodibilidade dos solos. E eu chamo bastante atenção que nós conhecemos pouquíssimos das nossas classes de solo quanto a este fator dessa equação de perda de solo. Eu reputo também como o segundo principal fator que nós devemos levar em consideração. Os outros fatores da equação universal de perda de solo são igualmente importantes, porém, eles estão relegados a eu não diria nem segundo plano, de terceiro, quarto em diante. E não vejo esforços nem oportunidade de nós termos um financiamento para que possamos ter esse tipo de estudo sendo levado adiante e que trará enormes benefícios para qualquer programa de manejo de conservação de solo. No estado do Pará e no estado do Amazonas, principalmente na região lá do Apuí, Humaitá, e no Pará, no sul e no sudeste daqui do estado, nós vemos produtores pequenos e médios utilizando as áreas de relevo suave ondulado para mais forte ondulado, e mais forte ainda, como tem na Transamazônica, até forte ondulado, onde, para os pequenos produtores, como o grande Joelmir Bete falava, é fácil, igual de limpar, igual fogo, morro acima e água, morro abaixo. E nós temos várias experiências visuais e oportunidade poucas de ter relatado qual o grande risco que isto traz para o manejo e a conservação do solo. Hoje em dia, nós estamos, talvez, ficando extremamente alegres com o lançamento e a oficialização do Pronasolo, que talvez seja uma oportunidade ímpar que o Brasil vai ter de melhor conhecer todas as classes de solos, onde elas se encontram, em que forma de relevo ela está localizada, e que nós possamos, assim, ter melhores condições de melhorar e implementar os programas de manejo e conservação de solo. Quanto aos objetivos do desenvolvimento sustentável, eu gostaria de chamar a atenção para 3 principais, que seria o número 2,
principalmente a meta brasileira 2.3, que é aumentar a produtividade agrícola, mas mantendo a qualidade e a sustentabilidade dos diferentes ecossistemas. Eu acho que nós temos muito a ver com esse objetivo, assim como o objetivo 13.3, que é a capacidade humana e institucional de controlar a mudança do clima e seu risco, a mitigação, a adaptação, os impactos provenientes desta mudança. Esse é um ponto, talvez, muito, muito importante, ponto-chave, que nós temos nos debruçado, como a Tatiana colocou no início. Desde o início do projeto LBA, da qual eu faço parte, desde o ano de 98, é uma preocupação constante dos poucos projetos que ainda se encontram em atividade na Amazônia, voltado agora principalmente para essa mitigação e pelas mudanças climáticas, que seria o outro link que eu quero fazer da nossa fala para essa live de os objetivos do desenvolvimento sustentável e o manejo e a conservação do solo. Eu cito aqui a meta 15.1, que é assegurar a conservação, recuperação e o uso sustentável dos ecossistemas terrestres e aquáticos. Eu não quero deixar passar em branco que nós temos que ter cuidado também com a água. E o manejo e a conservação do solo, na meu entendimento, estão diretamente ligados com essa qualidade que nós queremos ter da água, tanto para fins de consumo humano, como para fins de consumo agrícola e de preservação dos mananciais. Também cito a meta 15.2, né, que já foi abordado em lives passadas, principalmente da área florestal, que é zerar o desmatamento. E essa é uma atividade que também diz muito respeito ao manejo e conservação do solo e da água. Então, esses 5 temas de 3 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável listados pela ONU são extremamente, de forma importante, para a nossa região amazônica. Eu fiz questão de colocá-los fazendo essa observação sobre a nossa região, por essa experiência acumulada ao longo dos 40 anos, 39 anos, 10 meses e 11 dias, que eu estou trabalhando na Embrapa dentro da região amazônica. Então, eu gostaria de deixar essa contribuição nessa fala para esse bate-papo sobre manejo e conservação do solo na Amazônia e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Obrigado. Obrigada, Cosmo. Olha, 11 minutos, viu? É o freio dele. Agora, gostaria de ouvir o colega Eufran Amaral, da Embrapa Acre, justamente dando sequência com a resposta à sua pergunta. A pergunta é a seguinte: com a experiência acumulada como pesquisador e gestor na Amazônia Ocidental, na Embrapa Acre, com protagonismo em estudos variados relacionados aos solos, como associados aos zoneamentos e estudos de etnopedologia junto a comunidades indígenas, como encara o desafio de vincular ações de manejo e conservação dos solos aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável ODS e uma instituição de pesquisa como a Embrapa? Muito bem, Tatiana, boa pergunta. Primeiro, agradecer o convite, né? Para mim é uma honra aqui estar dividindo essa bancada virtual com a professora Irene, né? Aqui me veio saudades de Viçosa, professora, e também ver o nosso companheiro de luta, né? O Cosme, porque hoje nós estamos vivendo um desafio, né? De avançar com a verticalização dos estudos de solos na Amazônia,
e restaram poucos pedólogos na Amazônia. Esse vai ser um esforço que nós vamos ter que fazer, né, de reconstruir essa nossa capacidade de fazer levantamento de solos na Amazônia. Bem, a sua pergunta é extremamente pertinente. Primeiro, e é uma pergunta que nos move todos os dias, né? Então, a Embrapa, aqui no Acre, nós somos um centro ecorregional, né, um centro de pesquisa agroflorestal, e a nossa missão é viabilizar soluções, né, de pesquisa, desenvolvimento e inovação para a sustentabilidade da agricultura em benefício da sociedade brasileira. Essa é a missão da Embrapa, e a gente, desde que iniciei meus trabalhos na Embrapa, e aí já se vão 20 e poucos anos, né, a gente começa a trabalhar tendo o solo como um grande elemento estratificador de ambiente. À medida que a gente conhece bem o lugar onde a gente trabalha, a gente consegue dar o melhor uso. E o solo permite isso, né? E aqui no Acre a gente tem algumas experiências interessantes que a Embrapa participou e tem participado. O primeiro deles, numa escala macro, né, é o zoneamento ecológico e econômico do Estado. Então, a partir do levantamento de solos, a gente fez uma interpretação e criou aqui o que a gente chama de aptidão agroflorestal, direcionando aonde que poderiam ter verticalização, intensificação de uso, e que áreas deveriam ser conservadas, né, porque oferecia o risco para um processo de conversão. E o zoneamento até hoje, a primeira versão do zoneamento é de 99, e o zoneamento até hoje é a grande moldura que contribui para a construção de política pública estadual, contribui para a captação de recursos, né, contribui para a gestão do território. Aí a gente avançou um pouquinho e trabalhou numa escala mais detalhada o zoneamento econômico, ambiental e sociocultural do município de Rio Branco, que é a capital do estado do Acre. A partir do levantamento de solos, agora já numa escala detalhada, permitiu estratificar as zonas do município de Rio Branco, também indicando, né, aquelas áreas que seriam mais propícias, né, para a agricultura, aquelas áreas que poderiam ser utilizadas com sistemas silvopastoris, agrofloresta ou pecuária exclusivamente, né, aquelas áreas que deveriam ser recuperadas, e aí o ZEA se torna o elemento, a moldura de planejamento da prefeitura. Atualmente, a gente tem feito aqui uma outra ação, que é integrar os estudos de solos com os estudos de clima, fazendo os zoneamentos pedoclimáticos, por cultura. Então, se define na unidade, aqui no caso do estado do Acre como um todo, quais são as culturas que deveriam ser potencializadas, né, nos próximos anos. O estado tem prioridade. Um exemplo é o café. A gente, há 2 anos atrás, publicou o zoneamento pedoclimático do café. Esse zoneamento hoje, ele direciona os investimentos com café no estado do Acre. Então, a partir dessa abordagem multiescalar e tendo a base de informação de solos como o elemento que permitia integrar as diversas outras variáveis do ambiente, né, relevo, material de origem, vegetação e a própria dinâmica social no território, a gente foi avançando no conhecimento do território. E nos últimos 7 anos, 7, 10 anos, a gente trabalhou inserindo aqui no estado a etnopedologia, ou seja, trabalhar conhecimento de solos sob o ponto de vista de comunidades tradicionais, nesses casos, comunidades indígenas. Nós trabalhamos com 3 comunidades aqui. Primeiro trabalhamos com os Caxinauás, Caxinauá de Novo Olinda, que fica no município de Feijó, município aqui na região central do estado. Trabalhamos com os Cuianauas, um projeto que inclusive está em andamento, lá no extremo oeste do estado, em Manso Lima, e também com os Iauanauás. Esse trabalho é bem interessante, porque ele permite olhar do ponto de vista de quem usa no dia a dia. Então, para você ter uma ideia, os Caxinauás, na língua que eles usam, eles não separam solo de terra.
tudo é a mesma coisa, né? Terra, o planeta, solo. Então, para eles é mãe, como se fosse para a gente a mãe, né? Então, é a mãe de todas as coisas, quer dizer, é como eles, é a base da produção, é a base do uso do território, é a base para a tomada de decisão, para garantir a sua soberania alimentar, né? Garantir que, efetivamente, as áreas utilizadas sejam recuperadas. Então, eles conseguem, através de seus pequenos roçados multidiversos, fazer conversão da floresta e, ao mesmo tempo, em 2 ou 3 anos, ter condição de solos iguais ao que tinha, semelhante, né, ao que tinha a floresta primária. Então, esses são alguns exemplos dessas ações que nós temos executado aqui ao longo desses 20 e poucos anos de Embrapa, e aí, através destas, Tatiana, falar para você como é que a gente consegue fazer uma inter-relação com os ODS, né? E aí é importante a gente lembrar que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles representam, né, um avanço com relação aos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, né? E olham para o futuro, né, pensando num conjunto de eixos, né? Primeiro, as pessoas. Então, importante nesses trabalhos que a gente faz é o olhar do ponto de vista do homem, né? O olhar social. Tem uma base de recursos naturais, mas olhando para o ambiente social que ali está. Por exemplo, no zoneamento, considerar todos os atores que aqui estão, né? Indígenas, produtores familiares, pecuaristas, ribeirinhos, né? E todos integrados numa ação de gestão do território. O outro é olhar o planeta, né? Pensar que uma ação local, ela contribui para o global. Efetivamente a gente conseguir fazer essas ligações, né? Quando a gente fala de prosperidade, né? Quer dizer, ir além do desenvolvimento econômico puro e simples, né? Mas como é que a gente consegue inserir variáveis que possam integrar nessa gestão do território uma boa vida, né? Um bem viver. Com relação à paz, né? Quer dizer, pensar principalmente no processo de justiça e inclusão. Esses trabalhos de etnopedologia, a gente tem contribuído, né? A Embrapa tem feito essa ação, inclusive agora a gente acabou de firmar um novo acordo de cooperação com a FUNAI nacional para ampliar essas ações da Embrapa em todo o território nacional, né? E um ponto que eu acho extremamente importante que a Embrapa Acre tem contribuído aqui é com relação às parcerias, né? Quando a gente fala nos ODS, a gente pensa nas parcerias globais, mas muito importantes, extremamente relevantes são as parcerias locais, tanto para a construção do conhecimento, mas também para o uso do conhecimento, o uso do território, né? Então, são ações extremamente importantes. E aí eu queria falar para você aqui dos objetivos que a gente tem essa relação direta, né? Primeiro, objetivo 2, como o Cosme já tinha falado, né? Quer dizer, a gente poder, através do conhecimento e manejo do solo, avançar com relação à produtividade agrícola e renda, né? Depois, com relação ao objetivo 8, quer dizer, se a gente pensar em crescimento econômico, sustentável, inclusivo, gerando emprego e renda para todos, a gente tem que pensar em políticas públicas territoriais. E políticas públicas territoriais, elas implicam em conhecer o território. E os solos, a variabilidade dos solos no território indica, né, você conhecer essa variabilidade permite tomar decisões acertadas sobre o uso, né? O objetivo 12 também é extremamente importante, assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis, né? Principalmente com relação ao 12.2, né? Gestão sustentável e uso eficiente dos recursos naturais. Ninguém usa de forma eficiente aquilo que não conhece. Por isso que a gente precisa, sim, continuar nesse esforço de conhecer a distribuição e as características, né, dos solos da região amazônica, né? E aí, por fim, a questão das mudanças climáticas, né? A gente tem a possibilidade de, com o manejo de solos, incorporar e melhorar as condições, por exemplo,
de estoques de carbono no solo, e com isso contribuir para mitigação e adaptação às mudanças climáticas que já nos assolam, né? E, por fim, mesmo, o objetivo 15, né, com relação ao sustentável dos ecossistemas, principalmente com relação à degradação, né? Então, ao pensar manejo, a gente tem que pensar em estratégia de recuperação. Bem, de forma muito rápida, era isso. Obrigada, Fran, foi pontual, né? E vamos agora a Irene. A pergunta da Irene é o seguinte: com a sua experiência como docente, pesquisador em solos e ativista em agroecologia no Brasil e no exterior, como vê o papel de uma instituição de pesquisa como a Embrapa em relação ao manejo e conservação dos solos, em particular na Amazônia, e sua vinculação ao cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS? 11 minutos. Obrigada, Tatiana, é um prazer estar aqui, dividindo, como disse o Fran, essa mesa virtual com o Cosme, o Fran e você. E acho que você me faz 2 perguntas, depois eu vou acrescentar uma, com 10 minutos é muito pouco tempo, então eu vou ser o mais breve possível, e por isso eu não vou aprofundar muito em algumas questões que eu acho que até mereciam. Eu vou começar dizendo que dos 17 objetivos, eu escolhi 9, que tem, no meu entender, muito a ver com a questão do solo. E desses 9, alguns coincidem com os que o Cosme já falou e o Eufran. Um não coincide, que o Eufran chamou a atenção, que é o 8, então, ao invés de 9, eu agrego do Eufran também, seriam 10, pelo menos 10. Mas se a gente for olhar mesmo, os 17 têm a ver com solos. Mas eu vou só ler rapidamente os que eu acho que tem a ver, e alguns, ou pelo menos um, eu vou chamar um pouco a atenção, ou 2. Então, um que eu acho muito importante, o Cosme já falou, é o objetivo 2, que é fome zero e agricultura sustentável. E aí, a gente tem que começar perguntando o que eu chamo de sustentabilidade, o que a gente considera que é sustentável nesse planeta. E eu não vou entrar nessa discussão agora, porque não vai dar tempo. Mas eu só gostaria de dizer que a FAO lançou em 2020 um documento que ela chama o Estado do Conhecimento sobre a Biodiversidade do Solo. E ela fala o seguinte: a perda de biodiversidade do solo é considerada uma das maiores ameaças do mundo. E a gente dá muito pouca atenção para a biodiversidade que está abaixo dos nossos pés. E a gente precisa de ter consciência que essa biodiversidade do solo, ela vai estar alinhada com o objetivo da agricultura sustentável. E a biodiversidade do solo, segundo esse documento da FAO, se tem um ambiente adequado, ela pode ser a solução para todos os problemas que a gente enfrenta. Numa escala de produção, uma escala de campo, de agricultura, até uma escala global. Então, você imagina a importância que a FAO está dando à biodiversidade do solo. Bom, isso daí para mim vai ser importante para o que eu quero retomar lá no final. O objetivo 3, que é saúde e bem-estar, e aí saúde, a gente está falando, então, não só do que está escrito lá, mas de como é que a gente entende a saúde, a relação com o alimento, com as bactérias antidepressivas que tem no solo, etc. Energia limpa, e aí saber que a gente produzir energia limpa, o resíduo dela não tem que virar energia, tem que voltar para a vida no solo, uma discussão mais complexa. Cidades e comunidades sustentáveis, aí como é que a gente faz? A questão do uso do solo urbano e também da agricultura urbana. O objetivo, esse seria o 11, né? O objetivo 12, consumo e produção. E aí a gente vai ver, então, desde a questão do consumo consciente, consumo sustentável, do destino dos resíduos e de toda a questão da produção, que eu vou voltar mais tarde. A ação contra a mudança global do clima, como o Eufran já chamou a atenção. O solo é a maior reserva de carbono do mundo, então como é que a gente vai fazer com isso? A vida na água, Cosme chamou atenção para isso também. Então a gente tem que cuidar do solo para cuidar da água, e cuidar da água para cuidar do solo. E o objetivo 15, que é a vida terrestre. E aí a FAO, nesse documento, também coloca, os micro-organismos que vivem no solo, eles compõem 25% da biodiversidade do planeta. Então, quando eu estou falando de vida terrestre, a gente está falando
do solo que sustenta a vida na terra, mas a gente está falando da vida na terra que tem que sustentar essa vida no solo. Bom, então eu acho que tem uma complexidade aí que eu não sei se todo mundo teria a mesma perspectiva em olhar para esses ODS como eu gostaria de olhar com mais profundidade. E aí você faz uma pergunta, o que a Embrapa, e particularmente a Embrapa da Amazônia, eu não vou entrar na questão da Amazônia, porque eu sou do Sudeste, está aí o Eufran e Cosme, eles podem discutir muito bem as especificidades da Amazônia. Eu vou fazer uma discussão mais geral. E aí, é claro que a Embrapa é uma instituição extremamente reconhecida e respeitada no mundo inteiro. Se falar qual a importância da Embrapa para a questão do solo, eu começaria a dizer da importância da Embrapa na minha formação, porque foi meu primeiro lugar que eu trabalhei, foi no CPAC, enquanto bolsista do CNPq, com um orientador maravilhoso que eu tinha, que era o Elias, que foi muito importante na minha formação profissional. Eu trabalhei com física de solos com ele. Então, e além, mas assim, são muitos. Todos os centros trabalham com solos. Em todos os centros a gente vai encontrar pessoas trabalhando de forma maravilhosa, como foram os dois exemplos aqui, do Cosme e do Eufran. Mas eu queria chamar a atenção para um centro específico, que é o centro, hoje, de solos, que já foi o serviço de levantamento de solos. Então, toda a questão do mapeamento, da classificação de solos no Brasil, tem muito a ver com os pesquisadores da Embrapa, e gostaria de fazer menção a 2 pesquisadores da Embrapa. Um, que ainda está vivo, que é o João Roberto Correia, que trabalha com o solo na perspectiva do patrimônio. E é isso que o Eufran chama atenção um pouco aí, da questão do conhecimento, do manejo tradicional do solo, do conhecimento que essas pessoas têm, mas muito mais do que isso, é o entendimento do solo enquanto socialmente construído. E esse socialmente construído numa interação com os componentes bióticos e abióticos do solo, e acima do solo. Então, essa discussão do solo enquanto patrimônio é a única pessoa que eu vejo no Brasil fazendo essa discussão, não é só na Embrapa, nas universidades, o único pesquisador brasileiro que eu vejo fazendo essa discussão com mais profundidade é o João Roberto, que já foi do CPAC e hoje é da Embrapa Sistemas Agroalimentares de Alagoas. Eu acho essa discussão extremamente importante. A gente tem um livro, Solo e Agroecologia, uma publicação da Embrapa IABA, Associação Brasileira de Agroecologia, e um dos capítulos é um capítulo do João Roberto com a Patrícia Bustamante sobre essa questão. Então, eu acho que isso é uma contribuição muito importante. A outra, eu queria fazer uma homenagem a Jona Doberain, porque ela, desde o início, uma das pioneiras na discussão dessa questão da vida no solo, trabalhou muito com a questão do entendimento da fixação biológica de nitrogênio, e não só nas leguminosas, mas em gramíneas, inclusive em tuberosas, coisas que até hoje não se fala. E é claro que quando a gente fala da fixação biológica, então, da questão da soja, da cana-de-açúcar, e daí o entendimento que a gente tem que saber do que a gente está querendo falar de sustentabilidade, quando chama o legado da Jona Doberain, em alguns momentos, relaciona imediatamente a questão da fixação biológica do nitrogênio com a soja e com a cana-de-açúcar, que são duas culturas que só as duas, ocupam 50% das terras brasileiras agricultáveis. E aí a gente tem que perguntar, como é que pode ser sustentável com apenas 2 culturas cultivadas em monocultivo? Mas isso só para dizer que a questão da contribuição, ela é extremamente importante, o entendimento da vida do solo, mas como é que a gente entende isso? Como é que a gente entende a produção e como é que a gente entende a sustentabilidade? Bom, e aí, isso para chegar numa questão que o Fran já começou a dizer, que então, como é que a gente vai, como é que é o nosso entendimento do solo? Como é que é a nossa compreensão de que é o solo, o que é a terra, para nós, e como é que os povos tradicionais, que têm um cultivo, que têm um manejo, que têm uma relação diferente com a soja, com a questão da terra. E aí, eu queria dizer, que a minha última pergunta, é muito bom, Tatiana, a gente entender o que a Embrapa tem feito e tem contribuído para a questão dos solos. Eu acho essa discussão interessante, mas eu gostaria de colocar uma outra. É o que a Embrapa não tem feito. E aí não é o que a Embrapa não tem feito, é o que a sociedade não tem feito, o que as universidades não têm feito, o que o serviço de extensão não tem feito.
Porque se a gente fizer essa pergunta, a gente vai começar a entender que a gente não vai chegar a lugar nenhum e não vai chegar a nenhuma sustentabilidade se a gente não fizer uma crítica profunda a um modelo agrícola que, na verdade, mata a vida no solo. E mata como? Mata com monocultivo, porque monocultivo não gera vida no solo. Monocultivo, como os agricultores da Zona da Mata falam, não é de Deus. Deus, quando fez o mundo, fez tudo junto e misturado. Então, monocultivo não gera vida na terra. Como é que a gente pode pensar em sustentabilidade com uma aração e 2 gradagens, que destrói toda a trama de vida que tem no solo? E aí você fala, mas hoje a gente trabalha com plantio direto, com monocultura e com agrotóxico. Agrotóxico mata a vida na terra e quem acima e no solo. Como é que a gente pode falar de um manejo sustentável quando a gente coloca sal para sustentar a vida da terra e pouco se preocupa com a matéria orgânica? Então, a gente tem que fazer um questionamento profundo de que modelo agrícola é esse, para a gente chegar à compreensão de que nós precisamos de ressignificar, que é o primeiro capítulo daquele livro que eu falei, Solos e Agroecologia, do nosso entendimento de solos. Se a gente perguntar para qualquer agrônomo como é que são os solos tropicais, eles vão responder, são ácidos, pobres e ruins. E se a gente perguntar para qualquer indígena, como o Eufran já disse, solo é a mesma coisa de terra, e terra é mãe. É a mãe, é aquilo que me dá a vida, aquilo que me sustenta, e que é aquilo que vai me acolher depois da minha morte. Então, se eu combinar os 2 entendimentos, não orna, porque a vida, a minha mãe, que me dá a vida, que vai me acolher depois da morte, não é ácida, ruim e pobre. Muito obrigada. Muito obrigada, Irene, pelas respostas e pela pergunta extremamente pertinente, né? E agora nós vamos partir para algumas perguntas, e nós estamos aqui com 72 pessoas nos assistindo nesse momento, né? Vários colegas da Embrapa, Walter Martegolo, da Embrapa Milho e Sorgo, Luiz Arnaldo Nogueira, esse não é da Embrapa, é da Bragança Paulista, que trabalha no Casa da Agricultura de Atibaia, Francisco das Chagas Leônio de Rondônia, o Assis Averroes, colega nosso que trabalhou muito tempo justamente nessa parte com populações indígenas do Acre e que está recentemente também, a exemplo do João Roberto, na Embrapa, lá em Alagoas, né? E temos uma pergunta aqui da Idalina Fonseca. Ela pergunta se há uma iniciativa tipo essa no bioma Caatinga. Nós ficamos em dúvida se é iniciativa tipo essas lives que a gente está fazendo. Eu posso dizer, em termos da Embrapa, né, que a partir do ano passado, assim como nós fizemos essa iniciativa aqui, após, inclusive, nós propormos essa iniciativa, a rede ODS Embrapa tem feito um esforço de reorganizar justamente o tipo de ação nas várias unidades da Embrapa, e existem várias unidades justamente repensando as formas de se reprogramar nesse momento, né? E eu sei que várias unidades, inclusive do Nordeste, estão com ideia de fazer programas dessa natureza, publicações e outros tipos de ação para justamente permitir um olhar melhor, e tanto internamente como externamente. Temos outras perguntas aqui. O Tadário de Oliveira diz que a excelente colocação da professora, o uso de micro-organismos na agricultura tanto mudou como ainda pode mudar o sistema de produção. Ele também diz que gradativamente a incorporação de inovações gera impactos positivos, como exemplo FBN na soja. O Kergilson de Paiva Menezes diz que gostaria de saber se tem algum plano de ação da Embrapa no semiárido brasileiro, especificamente na Rio Grande do Norte. Infelizmente, nós estamos tratando de uma live da Embrapa Amazônia Oriental, com a visão principalmente da
Embrapa na Amazônia, mas eu vou fazer o seguinte, vou passar esse tipo de pergunta para os colegas da rede ODS Embrapa a nível nacional, né? Então, seria sobre isso. E a Idalina Fonseca completou aquela pergunta, na realidade não era sobre os ODS, mas ela queria saber sobre manejo e conservação do solo na região do bioma Caatinga, né? E eu acho que vocês dois que trabalham em solos na Embrapa, né, devem ter uma ideia melhor para poder passar um pouco de contemplar, pelo menos em parte, essa resposta dela. É uma resposta para a Idalina. O que é que vocês dizem sobre o bioma Caatinga? Vocês têm ideia de alguma coisa que esteja sendo realizada lá? Sobre manejo e conservação. Eu respondo que, com certeza, há. Principalmente através da Frente Regional Nordeste, do Serviço Nacional, do Ceará, através da Universidade Federal do Ceará, e na Bahia, que, com certeza, tem trabalho de manejo e conservação de solo nessa região. A Embrapa, a frente com sede em Recife, lá em Boa Viagem, né? A Embrapa em Recife, né? Exatamente. Ok. Bom, nós estamos sem outras perguntas aqui, eu sugeriria o seguinte, eu gostaria que cada um fizesse, vocês fizessem um conjunto de perguntas entre si, antes das considerações finais, que eu acho que, depois da fala de cada um, surgiram várias possibilidades de complementação, né? Começando pelo Cosme, tem alguma pergunta para fazer para Irene, para o Eufran? Eu faria uma pergunta para o Eufran, uma palavra que ele citou, e que eu observo isso constantemente. Como, na sua opinião, nós devemos proceder para que os gestores municipais possam utilizar e implementar a nível municipal as informações oriundas dos zoneamentos, no nosso caso aqui, o agroecológico e aqueles que realizados no estado do Acre? Aqui a gente tem uma experiência bem interessante, né? Quando eu entrei na Embrapa como gestor em 2013, um dos desafios que eu coloquei no plano de trabalho é ampliar a relação da Embrapa com os municípios, com as prefeituras. Hoje, a Embrapa Acre tem acordos de cooperação com os 22 municípios. E um deles, em Cruzeiro do Sul, a base foi trabalhar o levantamento de solos detalhado, numa escala de 1 para 100 mil, né? Nós tínhamos a visão de 1 para 250 mil, queriam trabalhar pelo menos 1 para 100 mil. A primeira questão foi sensibilizar a equipe técnica. A equipe técnica da prefeitura precisa entender a importância e a relevância desse trabalho e desmistificar a base do levantamento, né, de forma que, a partir do levantamento, se tenha a possibilidade de uso direto pela prefeitura com os zoneamentos, né, não necessariamente o mapa de solos, mas a partir dos zoneamentos, que é uma interpretação dos levantamentos, os usos ficam mais facilitados. O envolvimento direto do prefeito, da equipe da Secretaria de Agricultura, da equipe da Secretaria de Meio Ambiente. Com isso, em Cruzeiro do Sul, por exemplo, nós conseguimos que a prefeitura estabelecesse uma política municipal de agricultura. Lá eles têm o que eles chamam de PROCAP, um Programa Municipal de Intensificação de Culturas Prioritárias. Estão implantando cultivos consociados de açaí, café, guaraná e pimenta do reino, baseado no levantamento de solos. Com o levantamento se indicou quais seriam as áreas mais propícias, e aí eles fizeram a seleção de produtores, estão trabalhando esses consórcios, né, agroflorestais com os produtores. Então, são várias coisas, mas principalmente envolver a equipe da prefeitura, envolver a equipe técnica, sensibilizar o prefeito e estabelecer políticas de município. Com isso, a gente consegue internalizar esses produtos tão caros, né, e tão importantes para a gestão territorial municipal. Antes de continuar a nossa rodada entre vocês, surgiram algumas perguntas aqui. A Maísa Matias pergunta para a Irene, né? Professora Irene,
Com o espelho nessa ação da Embrapa Amazônia Oriental, quais as técnicas agrícolas ou objetivos conservacionistas estão sendo tecidos na região mineira? Queria voltar também nas duas questões anteriores. Ok. Uma é a questão do bioma Caatinga. Eu acho que tem trabalhos maravilhosos sendo feitos lá pela Embrapa, mas em parceria com as outras organizações. O Eufran chamou a atenção da importância da parceria. Eu sei que, por exemplo, todo o trabalho, eu não sei como é que vocês chamam mais, que era o CEPATSA, como é que chama agora? Da época, do semiárido, do Centro de Pesquisa. Então, eu trabalhei no Nordeste em 1988, desde lá já tinha um grupo de pesquisadores que trabalhavam com a história da convivência com o semiárido. E de lá para cá, isso foi só ampliando, e é claro que a história da convivência com o semiárido, ela vem de muito longe, ela vem lá da comunidade do Caldeirão, no Ceará, passando por Padre Cícero, por vários pesquisadores que trabalharam lá, mas a Embrapa apoiou muito essa ideia e apoia até hoje da questão da convivência com o semiárido. Então, todas as tecnologias sociais de captação de água de chuva, de infiltração de água, tem vários pesquisadores. Agora, inclusive, a gente está escrevendo o outro livro da coleção Embrapa, que a Tatiana é a responsável, né? Quando ela era chefe técnica lá da Embrapa, que ela inventou essa história dessa coleção, a gente está fazendo agora água e agroecologia, com o pessoal lá de Petrolina, da Universidade e da Embrapa. Então, tem muitas experiências, e a história da convivência com o semiárido, para mim, é um grande exemplo para o Brasil. E a gente precisa de olhar essa experiência do Nordeste com muito cuidado, de quais as tecnologias, como eles têm desenvolvido esse conceito da convivência com o semiárido, e copiar isso para todos os biomas brasileiros. Então, essa concepção e esse trabalho com a convivência com o semiárido é uma coisa assim de merecer, já ganhou muitos prêmios, que precisa de ser muito conhecida por todos os brasileiros. E é claro que não é só a Embrapa, a ASA, a Articulação do Semiárido, é extremamente importante nisso. E a ASA tem mais de 2.500 organizações num trabalho comunitário, num trabalho coletivo, com apoio dos órgãos do Estado. É uma experiência revolucionária isso que aconteceu e que está acontecendo no Nordeste. Então, acho que, além disso, tem algumas coisas também mais pontuais, por exemplo, que não é tão pontual assim. A Embrapa Algodão, que tem todo o trabalho, que também em parceria com a SPLA, por exemplo, do Ceará, com outras organizações, com o manejo do algodão arbóreo em sistemas diversificados, que eles chamam de consórcios, que é o que permite, inclusive, cultivar o algodão orgânico. Então, acho que essa experiência é maravilhosa. E há outro comentário de que concorda que realmente o uso dos micro-organismos são extremamente importantes, pode ser revolucionário? Sim, concordo, mas depende do uso que vai fazer, porque se for para usar micro-organismo para produzir soja transgênica, chega de Roundup, para exportar para a China e para a Europa, não é isso que a gente quer. Na Holanda, é o segundo maior comprador de soja brasileira do mundo, e as custas de quê? Quem é que ganha dinheiro nessa história? Fazer o que com essa soja? Engordar os animais para depois vender na forma de carne processada, né? Num tratamento extremamente ruim com os animais, que é a bioindústria da produção de carne. Então, os micro-organismos, sim, são extremamente importantes, mas para fazer o quê? E aí a pergunta do que nós temos feito em Minas Gerais, muitas coisas. Eu trabalho com o Centro de Tecnologias Alternativas na Zona da Mata há 30 anos. E uma das coisas que para mim é extremamente importante é a questão dos sistemas agroflorestais. E vou dizer que não é só para a Zona da Mata Mineira, não, é para o Brasil inteiro. Porque eu não entendo que seja possível a gente falar de agricultura sustentável sem árvores, sem um componente arbóreo. Agora, como? Por quê? Porque as árvores, ela atrai muita biodiversidade associada, elas são multifuncionais, tem muitos exemplos. Então, nós precisamos de fazer as pazes com as árvores. A árvore é boa em qualquer lugar. Agora, qual árvore, que tipo de árvore, a gente combina, a gente conversa. Qual é o desenho? Então, a gente tem muito sistema agroflorestal com café. A gente trabalha muito na perspectiva de sistema silvopastoriz, que é trabalhar com as árvores nas pastagens. É o modelo hegemônico de Minas Gerais? Não, claro que não.
Você vai olhar lá na zona da mata, 60 e tantos por cento é pastagem degradada. Agora, a culpa é nossa de que não trabalhamos há 30 anos em outra perspectiva? Não. É isso que eu questiono, é que o modelo político e o modelo econômico que leva a que tipo de uso da terra. Então, para mim, a gente trabalha com sistemas agroflorestais, eu acho que isso tem que ser o Brasil inteiro, não acredito em sustentabilidade sem árvores, e a gente tem que parar de achar, inclusive se tiver alguém da cidade nos assistindo, de achar que árvore é só coisa ruim, né? Entope calha, rebenta calçada, cai, mata. Não, a gente tem que ter uma outra perspectiva de uso das árvores, e elas que garantem a sustentabilidade. E aí tem muitas outras coisas que a gente faz, mas que não é hegemônico ainda, volto a dizer, que eu considero muito importante para Minas Gerais, mas também para outros estados brasileiros. Muito obrigada, Irene. Vamos fazer mais uma pergunta e depois vamos na sequência, tá, da rodada com vocês. Lauro Charlé Pereira, nosso colega, né? Parabéns aos palestrantes. A pergunta, gostaria de ouvir comentários da visão da doutora Irene relacionada à sustentabilidade de uso da terra na integração lavoura-pecuária-floresta, atuando como solos ácidos pobres e ruins. Contra solos ácidos pobres e ruins. Pronto, Irene. Para mim? Sim. Só eu? Os outros vão responder? Então, se quiserem responder, seria ótimo, mas foi direcionada para você. Olha, eu acho o seguinte, para mim, qualquer coisa que não seja monocultura, que não usa veneno e que trabalha com a vida do solo, está bom. Não é sempre assim que eu vejo essa perspectiva do que chamam de integração lavoura-pecuária. Em muitos lugares, o que chamam de integração lavoura-pecuária, na verdade, é uma sucessão de monocultivos usando muito veneno e muito adubo químico. Então, eu não acho que isso é sustentável. Agora, qualquer perspectiva que seja da integração de cultivos, que seja do consórcio, que seja de proteger a vida no solo, proteger o solo, como o Cosme chamou a atenção. A gente mora num país tropical, então são chuvas torrenciais. Se a gente não tiver solo coberto, não tem jeito. Então, assim, depende do que a gente está chamando de integração lavoura-pecuária. Obrigada, Irene. Vamos continuar a rodada de vocês, depois eu volto às perguntas. Fran, faça uma pergunta para um dos dois aí. Vou fazer para o Cosme, né, para a professora Irene descansar um pouquinho aí. Mas, Cosme, eu queria sua visão, com a sua ampla experiência de Amazônia e de trabalhos, né, de levantamentos, falasse um pouquinho para a gente de outros usos, né, porque as pessoas têm muito aquela visão do levantamento por si só, né? Qual a importância de você ter, naquele local, que seja um estado, um município ou um proprietário rural, de ter o levantamento de solos? Qual a importância disso para o uso eficiente da terra naquele local? Obrigado, Eufran. Essa tua pergunta é uma grande oportunidade de falar um monte de coisa que eu estava meio coçando a língua, viu? Mas, realmente, poucas pessoas aí vêm de encontro à pergunta que eu fiz. Principalmente os gestores não têm noção, infelizmente, do que seja o levantamento de solos. Ele não é única e exclusivamente, com certeza, um mapa, um pedaço de papel que tu coloca ali, que aqui tem um latossolo, ali tem um agissolo. Não. Eu acho que esse entendimento tem que ser muito bem trabalhado. Eu tive a oportunidade de fazer o zoneamento com o levantamento de solos do município de Santarém, do município de Alenquer, do município de Monte Alegre, do município de Belterra, do município de Mojuí dos Campos, que estão aqui ao meu redor. E eu fui fazer isso que tu falaste antes, mostrar a importância daquele relatório, daqueles mapas, daquele documento para o desenvolvimento rural do município, desenvolvimento rural sustentável do município. Em alguns municípios se criou um grupo
chamado de desenvolvimento rural sustentável do município X. Por exemplo, aqui de Santarém ele existe. Porém, a visão de que o solo só serve para a parte agrícola permanece. E é um esforço muito grande, porque as informações ali contidas servem para a geotecnia, serve para a engenharia, do modo geral, a engenharia rural, serve para a criação de outros animais que não seja o boi, que nós temos que saber manejar cada uma dessas diferentes classes de solo para o objetivo que a produção precisa. Então, esse é um trabalho contínuo, porque como os gestores e as suas equipes estão se movimentando sempre de 4 em 4 anos, quase certo, o nosso trabalho inicia há 4 anos. E o que é que eu vejo nesses municípios que estão mais próximos, que eu tenho condições de pernas para estar lá? Fazer tudo novamente e, com tristeza, muitas das vezes, não vejo isso ir para frente. O que me chama mais atenção e que me deixa muito preocupado é ver, por exemplo, assentamentos serem feitos dentro de escritório. Poxa, acho que isso é uma aberração que nós temos que acabar definitivamente. Eu conheço assentamentos em Roraima, em Rondônia, um em cima de pedras, literalmente, outro em cima de areia, né? Aquela parte branca dos nossos antigos pondizóis. Pessoas que se arvoram em cima de uma imagem de satélite ou alguma coisa, sem ter os conhecimentos básicos de interpretação para dessas características, e o colono que foi cair nesses locais, nesses assentamentos. O que a assistência técnica poderá fazer por eles? Eu acho extremamente difícil. Então, nós temos também como compromisso fazer com que quem toma essas decisões tenha conhecimento ou um pouquinho de entendimento do que realmente serve um mapa de solo, um levantamento e mapeamento das áreas daquele município. Obrigada, Cosme. Eu vou fazer mais uma pergunta pessoa que está assistindo, para depois pedir para a Irene fazer a pergunta dela. Então, aqui tem o Tadário Oliveira, né, fez outra pergunta. Conhecer a distribuição e a quantificação do solo na região é um grande passo. Quais os passos seguintes, uma vez que as decisões de uso da terra consideram outros fatores? Quem pode responder? Que tal, Elfran? Tadário, boa pergunta, né? Tadário é companheiro aqui da Embrapa Acre, tem trabalhado conosco aí na equipe, muito nos orgulha. E, de fato, a partir do levantamento, o levantamento é o primeiro passo, né? Depois a gente tem que trabalhar os processos de interpretação desses resultados e incorporação com as políticas públicas municipais, nesse caso, né, falando do exemplo do município. E aí, ter efetivamente a adoção, né, dessa base de trabalho como estratificação de ambiente e como base para a tomada de decisão para verticalização, para implantação de cultivos, recuperação de áreas, né, planejamento de estradas, né, gestão de assentamentos. Então, esses são os passos seguintes. Obrigada. Agora, tenho mais algumas perguntas, mas agora eu peço para a Irene fazer uma pergunta para um dos dois colegas aí, por favor. Fran, vou deixar você falando. Ô, Cosme, desculpa, mas eu estou querendo muito saber uma coisa que o Fran falou, e eu acho que ele precisa explorar melhor, que é a questão da etnopedologia e do conhecimento indígena. Eu queria que você explorasse, desse alguns exemplos e falasse um pouco sobre isso. Obrigado, professor Irene. Se a gente não tivesse combinado, não ia dar tão certo. Né? Tá igual o Cosme. O Cosme não combinou comigo, mas eu fiz questão de fazer a pergunta que ele queria responder. Né?
E, de fato, o tempo curto, né, não permitiu explorar, mas, para mim, nos últimos 10 anos, tem sido uma experiência muito gratificante. Trabalhar com comunidades indígenas, eu falo que é, primeiro, uma experiência física, porque você tem que estar bem fisicamente para trabalhar em comunidade, é muito longe, é distante, é terra, estrada de terra, barco, até chegar lá, caminhada, até chegar, né? É uma experiência científica, porque a gente busca e troca conhecimento, aí é um diálogo de conhecimento, né? É uma experiência cultural, que permite a nós, pesquisadores da Embrapa, ter um conhecimento direto de outra cultura, e é uma experiência também espiritual, para aqueles que se permitem a isso, né? E, para mim, nos últimos 10 anos, tem sido muito gratificante na minha vida como pesquisador, principalmente para entender essa relação estreita, né, das populações tradicionais, dos indígenas, com a terra, não só o ponto de vista de território, mas a terra como mãe de todas as coisas, né? Aí vou dar aqui alguns exemplos, né? É bom que o Tadari esteja escutando, né? Melhor exemplo, né? E o Tadari conviveu, faz parte da nossa equipe, né? Trabalhando nessa linha de etnopedologia que a gente fez questão de abrir aqui. Por exemplo, para zoneamento, né? Um indígena lá disse uma frase que foi fantástica. Disse: olha, não existe terra ruim, existe uma cultura para cada terra. Pronto. Ficou o que é zoneamento, o que é estratificação de ambientes, né? Uma vez, uma índia, chama Francisca Arara, uma liderança aqui, a gente discutindo sobre questão, né, de gestão territorial e falando sobre gestão de território, né? E ela falava assim: olha, Fran, só quem sabe a dor do calo é quem calça o sapato. Ou seja, a gente, os indígenas que estão ali todo dia, sabem do seu problema. Nós que estamos aqui na cidade, né, temos nossas facilidades, né? Quem está lá tem que sobreviver dos recursos que tem, né? E aí, quando a gente começa a essa visão, né, no caso dos Kaxinawás, inclusive, a gente definiu, eles, né, fez a anotação da definição deles, da estruturação dele, do sistema de classificação Kaxinawá. Enquanto nós usamos aqui centenas de variáveis, eles lá com 6 ou 7 variáveis estratificavam, né? Então, e davam nomes, e separavam e usavam, né? Uma coisa interessante foi nesse diálogo, por exemplo, lá com os Kaxinawás, que eles retomaram, não é, a busca, né, por exemplo, para trabalhar com a cerâmica. As mulheres, né, estavam perdendo esse hábito, e aí a cerâmica é feita com plintossolo, com o mapeamento, foi feito o mapeamento da distribuição dos plintossolo, elas retomaram essa fabricação de cerâmica, né? É uma coisa que a gente não vê. Então, o empoderamento das mulheres, a inserção das mulheres nesse trabalho, né? E para nós, assim, foi muito gratificante o trabalho com os Kaxinawás. O Moacir está aqui nos assistindo, que liderou o projeto, né, participou de uma live já aqui, coordenada pela Tatiana, mas uma coisa também que muito me emocionou foi quando a gente chegou lá, eles não tinham, por exemplo, tinham pouca banana, né? Quando chegou no final do projeto, eles já tinham uma música, já fazia uma dança com banana, já tinha uma oferta de alimentos, já tinha muito mais fartura, né? Aí eles começaram a trabalhar a questão de troca de sementes, né? Então, a questão da percepção do solo, não pelo solo, né? Mas o solo como elemento que ele permite dar vida e ele permite com que eu use o território de forma eficiente, e dele eu dependo, então eu tenho que cuidar bem, né? Então essas foram lições muito importantes para as equipes, né? E agora a gente está fazendo um outro trabalho aqui nos Puianaus. Os Puianaus têm acesso por terra e eles estão trabalhando, lá é um povo produtor, produz farinha, e lá são solos arenosos, eles estão recuperando, e aí trabalhando com leguminosas e com cultivo de mandioca. Então, esse trabalho para mim tem sido muito gratificante, e por ser um diálogo, permite esse compartilhar conhecimento das equipes da Embrapa, de outras instituições que participaram com a gente, governo do Estado, organizações não governamentais e os indígenas, num olhar de igual para igual, né?
numa estratégia de alteridade fantástica, né? A gente conseguir olhar pelo olhar deles. Então, muito gratificante, professor. Obrigado pela pergunta. Obrigada a você pela resposta linda. E eu agradeço a pergunta e a resposta, que dão assim, um exemplo fantástico de construção coletiva de conhecimento. É muito, muito importante a gente ter aqui. Eu vou passar algumas outras perguntas aqui. Tem o Eli Carlos, diz o seguinte: sou do município de Santa Helena do Maranhão, e aqui está crescendo muito o cultivo de mandioca, ele não diz em que nível, né? Mas qual o melhor manejo sustentável para o cultivo dessa espécie, dessa cultura, em relação ao solo, né? Quem que poderia dar uma resposta rápida aí? Fran, ele acabou de falar da mandioca lá com... Pois é, ele colocou indígena, mas... A mandioca é uma cultura que exige muito do solo, né? Porque... Pois é, mas o que é que ele diz em termos de manejo, né? A ideia é trabalhar... no nosso caso aqui, a gente tem usado esse consórcio com leguminosa, né, para melhorar as condições do solo e permitir, ele precisa, o cultivo da mandioca em solo muito argiloso faz com que você tenha um problema sério de erosão, né, quer dizer, a adequação, o plantio em áreas adequadas para permitir o arranquio, né, é uma cultura que propensa à erosão, quer dizer, você fazer cultivo de mandioca em solos inclinados é um problema, né, quer dizer, o uso mínimo, que a gente falou, quer dizer, manter o solo coberto, fazer o mínimo de movimentação, né, porque ao arrancar as raízes, né, você vai ter a possibilidade de propensão à erosão. Então, o manejo-chave é manter o solo coberto, fazer a incorporação de matéria orgânica, né, usar cultivares recomendadas para a região, né, e permitir esse manejo da colheita, né, e evitar processos erosivos intensos. Agora, Tatiana, deixa eu dar um palpite, Tatiana, nessa coisa da mandioca. Uma palavra a mais de uma experiência aqui da região oeste do Pará, sobre a questão da mandioca. Então, eu fui numa comunidade que estava tendo muita dificuldade de produzir mandioca. Solo muito pobre e sem assistência. Mas eu fui na escola e vi que no quintal da escola tinha muito ingá. Aí eu pedi para os alunos lá, quem me levasse 10 sementes de ingá sem ser mastigada, eu dava um. Aí eu juntei mais ou menos umas 2 sementes e plantei essas sementes de ingá ao redor de uma tarefa de mandioca. E após um ano, eu fiz o corte dessa ingá, mais ou menos na altura de 80 a 1 metro, e toda a palhada foi colocada nas entrelinhas. A média de produção dele estava em torno de 9 a 10 toneladas por hectare. E após um ano fazendo esse sistema, ela passou a quase o dobro, chegou a 16 a 17 toneladas por hectare, sem praticamente gastar. Gastei uns reaisinho, né, por criança, né? Bem gasto. Mas surtiu um efeito sensacional. Que legal. Muito, né? É uma saída lá, ele fazer isso. Exatamente isso, Cosme, que eu queria acrescentar na fala do Eufran, porque a gente tem essa impressão de que a mandioca exige muito sol, né? Mas tem muitos arranjos com o sistema agroflorestal também, que é possível. Eu já vi alguns também aí perto de Manaus, com o pessoal do IP, trabalhando com sistemas agroflorestais com a mandioca. E a mandioca é uma cultura maravilhosa, né, brasileira, dos indígenas, e ela, com aquela raiz, aquela grossura dela, que lá é uma associação direta com micorriza, para conseguir, na verdade, usar bem o solo, né? Então, tem muita associação com micorriza, é uma planta dos deuses, a mandioca. Então, eu acho que a gente pensar e trazer a discussão de como é que a gente vai aprimorando, e esse exemplo que o Cosme deu é maravilhoso, de como é que com o ingá, que é uma árvore leguminosa, você consegue fazer um cultivo sustentável da mandioca.
Agradeço as respostas ótimas. E vamos a uma outra pergunta aqui do colega Francisco das Chagas Leônidas, da Embrapa Rondônia, né? Também ele diz o seguinte: a integração lavoura-pecuária-floresta é uma boa opção de uso do solo brasileiro. E o que acham se desenvolver um LPF amazônico contemplando espécies regionais? Quem responde? Eu vou pedir a palavra. Ok. Leônidas, obrigado. Uma grande oportunidade de nós tentarmos difundir o que estamos fazendo aqui. O amigo Eduardo Macluf, pesquisador da Embrapa Amazônia Oriental, implantou aqui na região de Santarém um ILPF dos moldes que você está falando. E o produtor, um pequeno produtor, não é para médio nem grande, é pequeno produtor, está extremamente satisfeito. Então, as culturas e as espécies utilizadas são todas aquelas da nossa região, não tem nada exótico de outros locais. E vai muito bem, obrigado. Precisamos agora fazer essa difusão e fazer acontecer em outros locais da região. Mais alguém quer se manifestar? Só complementando aqui, agora estamos brigando aqui do botão mais rápido, hein? Vou apertar Não, só para lembrar que aqui na Embrapa também, o colega Tadário, que está aí assistindo, né, trabalha com desenvolvimento de sistemas silvipastoris, né, integração lavoura, pecuária e floresta, e aqui também tem exemplos com espécies amazônicas, né? Então temos muitas experiências distribuídas, e aí todas as Embrapas distribuídas na região têm experiências de consórcios agroflorestais, né? E a integração lavoura, pecuária e floresta é um exemplo com espécies nativas amazônicas. Concluindo as perguntas, nós temos duas manifestações aqui do nosso histórico colega Pedro Freitas, da Embrapa Solos. Ele diz o seguinte, primeiro, Raimundo Cosme: como está a adoção dos princípios do sistema de plantio direto na Amazônia para atender os ODS, especialmente os sistemas agroflorestais, e qual a melhor expressão do SPO? E ele pede também, peço um parêntese e peço ao Eufran para dar um quadro da situação atual em Rio Branco. Notícias e imagens que são apavorantes, né? Aí já a situação lá de como é que está no estado do Acre, conhecendo o relevo local, estamos preocupados. Acho que é interessante a própria interpretação dele como pedagógo, já imaginando o relevo em relação à situação de calamidade, né? Muito, muito interessante essa leitura. Vamos lá, os dois se manifestem, por favor. Ok, Pedro, obrigado. Bom, a região de Oeste Paraense, que engloba aqui os municípios de Santarém, Belterra e Mojuí dos Campos, hoje nós temos em torno de 85 mil hectares plantados com grãos. Um pouquinho mais da metade disso, talvez 50 mil hectares, já utilizam os conceitos do plantio direto. E isso é extremamente benéfico, apesar de ser uma monocultura, mas extremamente benéfico, porque na nossa região, na hora que se vai fazer o plantio, é exatamente o período das fortes e grandes chuvas. O que isso, quem não faz esse tipo de manejo, com certeza está trazendo para si mesmo sérios problemas de degradação pela erosão do solo, pelas águas da chuva. Eu acredito tranquilamente que isso será adotado por todos que fazem uso desse plantio mecanizado aqui na nossa região. Pedro, fazer aqui um cenário rápido, né? De fato, a gente está numa situação de emergência, né? Estamos hoje com 10 cidades com problemas de inundações, né?
E como nós temos solos nessa região, maioria muito argilosos, então você está tudo saturado, tudo que chove vai para o rio, e associado ao próprio processo de ocupação, né, das cidades do Acre, que todas são nas margens dos rios, de fato é uma situação delicada, né? Nos últimos dias tem chovido, hoje foi uns dias que os rios começam a dar um sinal de vazante, parou de chover, mas de fato o Acre agora enfrenta uma situação de emergência, né? Só que a gente tem discutido aqui que isso faz parte de cada vez mais a gente vai ter esses eventos extremos, né, que liga com o que a gente está discutindo aqui. Quer dizer, cada vez mais a gente precisa ter cidades resilientes, né, e que elas possam estar preparadas para esse evento extremo que vão se tornar uma realidade comum, né. Uma coisa que aconteceu aqui que nunca tinha acontecido ano passado foi que o nosso verão demorou praticamente até dezembro. As primeiras chuvas começaram em dezembro. Quer dizer, imagina se isso se repete e a gente começa a ter secas cada vez mais severas. Então, de fato, hoje nós estamos sofrendo as consequências, né? O governador deve decretar amanhã situação de calamidade nesses municípios, inclusive já houveram mortes, né, nessas cidades que estão com enchentes, né? E é uma situação crítica que o Estado está passando. Eu acho que foi muito oportuna essa pergunta, que mostrou, inclusive, outra leitura da questão do manejo e conservação do solo, para além da nossa visão mais da parte rural, né? Vamos agora, finalizando, né? Cada um dá uma mensagem final, vamos inverter a ordem, vamos começar pela Irene. Então, Irene, você dá suas considerações finais, agradecendo a participação de todos. Eu agradeço muito, Tatiana, foi ótimo, adorei participar, conversar, ver todas essas ações que vocês estão fazendo aí na Amazônia, mas eu queria dizer que acho que cada vez mais a gente tem que começar a entender o solo nessa perspectiva que o Fran traz dos povos originários lá do Acre, que é a terra enquanto mãe. E aí eu queria terminar contando a primeira vez que eu vi uma perspectiva diferente, não de solo, mas que eu ouvi chamar atenção para a importância do solo, foi quando eu estava na 7ª série, lá em Caratinga, em Minas, quando eu tinha, sei lá, uns 13, 14 anos, que a professora deu uma redação de tema livre, e uma estudante escreveu sobre o solo, uma menina de uns 13, 14 anos, escreveu sobre o solo. Eu não lembro muito do que ela falava, não, mas eu lembro de uma coisa que sempre me marcou. Ela falava, na redação dela, ela falou assim, o solo é muito mais do que o lugar para a gente pisar e cuspir. Então, assim, essa redação dessa menina, ela sempre ficou presente na minha cabeça. Eu acho que, de alguma forma, claro que a influência de eu fazer mestrado, doutorado, ser professora de solos, tem muitas outras influências, inclusive dos meus pais, que eram agricultores, que tinham entendimento de terra também a partir de uma visão camponesa, do Mauro Rezende, quando eu vejo o Eufran falando aí, de como é que ele entende o solo, eu falo, nossa senhora, é o Mauro Rezende falando pela boca do Eufran, porque é a nossa escola, o Eufran estudou em Viçosa também, então é a nossa escola de formação, e foi muito influenciado pelo Mauro que eu fui fazer mestrado em solos, e acabei virando professora de solos, mas eu acho que a gente precisa, para mim, cada vez mais, esse entendimento eu gosto de falar que eu sou professora de terra. Quanto mais a gente entender a terra, o solo enquanto essa terra que é mãe, a gente vai conseguir cumprir os objetivos do desenvolvimento sustentável com muito mais rapidez. Obrigada, Irene. Isso aí. Eufran, por favor. Eu sou muito grato, Tatiana, pelo convite e pela essa hora de convívio aqui com a professora Irene, com o Cosme, né? E, de fato, eu acho que a grande lição e o grande recado final aqui, que mais importante da onde a gente quer chegar é a nossa caminhada. E aí é o esforço de cada um aqui em conhecer esse grande ente que para a gente é tão importante e é fonte de vida, que é o solo. E essa é a contribuição de cada um de nós e a contribuição que a Embrapa
pode dar, porque a partir do momento que a gente conhece bem e sente a importância como indígena, que é o solo, né, a gente vai, de fato, cuidar do jeito que ele merece, né, cuidar de forma adequada. E aí, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável vão ser uma consequência, porque vão fazer parte da nossa vida, né, não vão ser mais uma meta para ser cumprida, vai ser uma meta que já está internalizada, né, e aí a gente conhece bem, usa melhor, né. Grande abraço e gratidão pelo bom momento aqui. Cosme, por favor. Obrigado, Tatiana, mais uma vez pelo convite. Professora Irene, um prazer conhecê-la mesmo virtualmente. Um abraço ao Fran, espero também te ver em breve pessoalmente. Eu tenho uma preocupação que já passa de mais de 10 anos, que é praticamente a inexistência de alunos interessados a estudar solos, a conhecer realmente o solo. E eu já tentei, eu estou professor numa universidade particular, num curso de agronomia, e tristemente reconheço, não tive competência, talvez, de fazer a cabeça de nenhum dos camaradas lá que já se formaram, a seguir, a querer conhecer um pouco mais o solo. Como o Fran falou, e já tenho ouvido em outras reuniões também, o pedólogo está sendo quase que em extinção. Quem faz levantamento e mapeamento de solos, principalmente. Então, esse é um grande desafio que nós vamos ter pela frente, com o Pronasolos em atuação, e que vai nos trazer realmente um esforço muito grande, principalmente aqui na região amazônica. Isso é um desafio mesmo, mas tenho essa firmeza que nós vamos conseguir fazer o Pronasolos ser vitorioso na nossa região. E a outra coisa é que nós tenhamos a competência e a garra para convencer os gestores que já possuem informações a utilizá-las em prol dos municípios onde eles estão tentando fazer um trabalho de desenvolvimento sustentável. Muito obrigado a todos. Eu gostaria de finalizar agradecendo a contribuição de cada um, cada live é uma vida diferente, né? E o que a gente tem procurado ao longo essa é a 7ª live, é procurar que a gente tenha condições de se sentir à vontade e ter um espaço de cumplicidade e soma de saberes e possibilidades de nós, na realidade, a partir dessa leitura, nós irmos para além dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, pensarmos mais sobre o nosso papel também aqui, que normalmente nós não temos muito dentro da rotina, inclusive institucional, nós não temos muitos espaços assim para refletir, principalmente uma reflexão coletiva com outras pessoas das outras unidades da região ou de fora da região, e pessoas de fora com capacidade de ter olhares bem diferenciados, né? Eu gostaria de dizer que eu gostei muito dessa experiência. Nós conseguimos trabalhar dimensões muito para além da dimensão técnico-produtiva, né? Levantamos questão cultural e, principalmente, o espaço e a necessidade da construção coletiva do conhecimento para nós avançarmos nesse tema, vários temas associados ao desenvolvimento sustentável, os ODS, né? E eu acho que foi uma experiência muito boa, nós estamos mudando de dinâmica, é a primeira vez que a gente está com menos gente, deu para fazer essa retomada de perguntas entre os participantes, que eu achei que deu uma ótima dinâmica. Eu agradeço a todos, eu acho que nós tivemos falas bastante fortes, emblemáticas e importantes para nós compartilharmos, inclusive, nas nossas aulas, nas nossas discussões com agricultores e outros segmentos, porque trazem muita
muito conhecimento de realidades e de opções que nós temos. Se mais alguém quiser complementar alguma coisa, ainda temos algum tempinho. Eu quero. Ótimo. Eu quero falar que assim, eu sempre falo, os solos é a comunidade dos seres escondidos. Não façam com a comunidade dos outros que você não quer que façam com a sua comunidade. Ok. Muito obrigada. Obrigada, gente. Muito obrigada, foi ótimo.